E se a ideia que temos sobre a queda do Império Romano, sabe, e sobre aqueles temidos povos bárbaros, fosse, na verdade, uma das maiores campanhas de relações públicas da história? É uma campanha gigantesca de marketing, né? Exatamente. Uma imensa manobra de reposicionamento de marca, tipo desenhada puramente para justificar séculos de expropriação e colonialismo pelo mundo afora. Bom, a gente costuma ver a história assim como uma linha reta de progresso civilizatório ininterrupto. Sim, a marcha do progresso. Pois é. Mas quando a gente olha de perto para a mecânica de como o poder realmente opera nos bastidores, as narrativas oficiais quase sempre servem para esconder intenções que são muito mais pragmáticas, mais materiais, sabe? Com certeza. A história, antes de ser um mero registro neutro do passado, é um instrumento tático de controle. E é exatamente com essa premissa bastante provocativa que a gente abre a nossa imersão de hoje. Eu tô super animada e para quem nos ouve, a nossa exploração de hoje vai dissecar a obsessão humana mais antiga e persistente de todas. A posse da terra. Isso aí, a posse da terra. O nosso mapa para essa jornada é um ensaio super denso, mas fascinante, publicado agora em 2025. O título é Elementos de Práticas Feudais Ontem e Hoje. O que o Sul Global tem a ver com isso? Escrito pelo historiador e sociólogo Marcelo Barbosa Duarte, na revista Monchorós. Perfeito. O argumento central dele é bem contundente. Ele diz que o feudalismo não ficou preso lá na Idade Média, sabe, junto com os castelos de pedra e os cavaleiros de armadura. Não mesmo. Segundo o ensaio, ele é uma prática contínua, uma tecnologia de dominação que simplesmente trocou de roupa e atualizou o vocabulário para os dias de hoje. E nosso objetivo aqui, a missão da nossa análise aprofundada, é desconstruir as 3 fases que o autor chama de práticas feudais. Que seriam a erudita, a rústica e a moderna, certo? Exato. Queremos entender como essa expropriação contínua de terras e recursos não é um efeito colateral do capitalismo. Na visão do autor, é a espinha dorsal que molda a desigualdade global hoje. Especialmente no sul global, né? Especialmente lá. Que, segundo o texto, continua operando basicamente como um gigantesco feudo moderno para as potências ocidentais. Uau! Certo, vamos desvendar isso, mas antes da gente sequer tentar redefinir o que é feudalismo, a gente precisa entender a lente do autor, né? Fundamental. A história não é um espelho perfeito da realidade. Pois é, o ensaio faz questão de limpar o terreno logo nas primeiras páginas. Ele traz pensadores pesados, tipo Thomas Kuhn e Pierre Bourdieu, para basicamente implodir aquele mito da neutralidade científica. Sim, e é importante ressaltar para a nossa audiência que o autor adota uma postura abertamente decolonial. E aqui a gente está apenas expondo as ideias contidas no material, sem tomar partido. Exatamente. Nosso papel é só dissecar os argumentos. E falando nesses argumentos, por que trazer Bourdieu para uma conversa sobre feudalismo? Porque Bourdieu fala sobre um conceito vital chamado violência simbólica. Ah, isso é forte. É a capacidade do grupo dominante de impor uma narrativa específica e fazer com que os oprimidos aceitem isso como a ordem natural do universo, sabe? Ao trazer isso, o ensaio argumenta que a historiografia eurocêntrica não é neutra. Ela é o campo de batalha em si. Exato. Ela é o paradigma vencedor impondo sua própria violência simbólica. Entendi. O que nos leva à premissa absoluta de toda a análise dele. Possuir vastas extensões de terra sempre foi e ainda é o divisor de águas definitivo entre as classes. Significa ter poder, domínio e controle total dos recursos. É a infraestrutura do poder. Sabe o que me lembra? É tipo o jogo Banco Imobiliário. Aquele jogo de tabuleiro, o Monopoly, sabe? Sei bem, aquele que destrói amizades. Esse mesmo. As regras da sociedade mudam, o tipo de moeda muda com os séculos, mas no final do dia, quem vence a partida é sempre quem controla a maior quantidade de propriedades no tabuleiro. É uma ótima analogia. Quem dita o uso da terra, no fim, dita o destino das nações inteiras que dependem dela. Mas olha, eu tenho que bancar a cética aqui e desafiar essa ideia um pouco. Manda! A gente teve a Revolução Industrial, a gente tem o capitalismo financeiro, a internet e inteligência artificial.
Quer dizer, o dinheiro virtual e as fábricas não substituíram a terra como a grande moeda de poder absoluto. Parece loucura dizer que, na era da tecnologia, a terra ainda manda. É uma dúvida super válida, mas se conectarmos isso ao panorama geral, o texto tem uma resposta muito clara para isso. O capitalismo não destruiu a busca implacável por terras. Ele só engoliu ela. Exato. Ele absorveu e a modernizou. O autor argumenta que para uma fábrica funcionar, ela precisa das matérias-primas que vêm da onde? Do solo. Do solo. Para a inteligência artificial funcionar, os servidores precisam de infraestruturas massivas de refrigeração que consomem bacias hidrográficas inteiras. Baterias precisam de lítio. A exploração primária continua sendo a base. Caramba, e aí que entra a classificação que ele faz das práticas feudais? Isso. Ele divide a história não em eras rígidas que começam e terminam num ano específico, mas em práticas de controle que vão se adaptando. Aqui é que fica realmente interessante. O autor fala de duas faces do passado feudal: o feudalismo erudito e o rústico. Vamos começar pela antiguidade, lá em Roma. O erudito... O feudalismo erudito, que vai mais ou menos do século IV a.C. até o século V da Era Comum, era um sistema onde os feudos operavam em paralelo ao Estado romano. Como assim, em paralelo? É que o Estado existia de forma robusta, sabe? Tinha o imperador, o senado, os tribunais, a cobrança de impostos, as estradas. Sim, toda a burocracia romana que a gente conhece. Isso. Então, ter enormes latifúndios rurais com servos e escravos era um meio incrível de acumular riqueza. Mas o dono da terra, ele não era a lei suprema em si. Ele ainda tinha que responder a Roma. Eles não era a dona absoluta do sistema. Entendi. Fazendo uma ponte para hoje, era tipo um negócio paralelo, um side hustle dos caras mais ricos de Roma. Eles tinham as fazendas, gerando poder local, mas a máquina do Estado estava acima deles. Perfeita colocação. Mas aí vem a pergunta, o que acontece quando essa máquina estatal entra em colapso total? O Império Romano cai. E aí a gente entra no feudalismo rústico, na Idade Média, do século VII ao XV. Sem as legiões imperiais ou os tribunais de Roma para manter a ordem, o sistema agrário não era mais um negócio paralelo. Ele virou o próprio Estado. Nossa, os senhores feudais engoliram o governo. Eles viraram a lei, eles faziam as próprias regras, cunhavam moedas locais, cobravam pedágios absurdos. E a mobilidade social, praticamente desapareceu. Você nascia servo e morria servo. Sem chance de mudar. Mas espera aí, me tira uma dúvida. Se esse sistema rústico era tão brutal, tão descentralizado, e os senhores da guerra viviam brigando por cada pedaço de terra, como esse sistema não implodiu? Como durou quase 1000 anos, né? Sim, tipo, manter milhares de pessoas famintas trabalhando de graça exige um controle que a força bruta não sustenta por tanto tempo. E não sustenta mesmo. O ensaio deixa claro que a força física é o método mais ineficiente de manter o controle a longo prazo. A cola que segurou esse sistema, a verdadeira magia do negócio, foi o monopólio da narrativa religiosa. Ah, a igreja na Idade Média? Exato. A igreja cristã se tornou a maior senhora feudal da Europa e usou a religião para fornecer uma legitimação mística. Então, questionar o Senhor da Terra não era apenas um crime político. Era, tipo, questionar o próprio Deus? Era uma heresia. A miséria extrema era justificada como a vontade divina, uma provação terrena em troca da salvação eterna. Isso desarticulava qualquer rebelião camponesa estrutural antes mesmo dela começar. Uau! É o controle mental perfeito para manter as terras. E isso nos leva àquela manobra de relações públicas que eu mencionei na abertura. Como a gente saiu de Roma para essa Europa feudal rústica. Pois é. O ensaio traz uma reinterpretação radical de quem realmente destruiu Roma. O autor chama isso de um paradoxo constrangedor. Adoro esse termo. Porque a narrativa que a gente sempre aprende é que os bárbaros selvagens vieram e destruíram a grande civilização romana, certo? Sim, os germanos, gauleses, visigodos, francos. E eles realmente fragmentaram o império. Mas o paradoxo constrangedor é que esses exatos povos são os ancestrais diretos das nações europeias modernas. Espera, os bárbaros são os europeus de hoje? Exatamente. Os francos fundaram a França,
Os anglos e saxões formaram a Inglaterra. Os visigodos ficaram na Península Ibérica. Então, os verdadeiros destruidores de Roma criaram a Europa, vestiram um terno novo e, como a história oficial diz, começaram a apontar o dedo para os outros continentes, chamando eles de bárbaros. O que é fascinante aqui é exatamente essa mágica linguística. Quando essas nações europeias começaram a expandir, elas precisavam de uma desculpa civilizatória. Então elas deslocaram o rótulo pejorativo de bárbaro do próprio passado delas e colaram nos povos da África, da Ásia, nas populações indígenas das Américas, nos muçulmanos. É de uma ironia assustadora. Eles terceirizaram a culpa. Pegaram personagens como Aníbal e Átila e criaram estereótipos eternos do outro incivilizado. Sim, o outro que precisa ser dominado. Isso não foi um acidente. Foi a base ideológica para justificar tudo que veio depois. As cruzadas, por exemplo, o texto relata que elas não foram apenas guerras religiosas apaixonadas. Foram o quê? Disputas de terra? Foram expansões imperiais puras. A Europa estava cheia de nobres, sem terra. As cruzadas foram, no fundo, campanhas para conquistar novos feudos no Oriente. Mas me diz uma coisa, isso é apenas uma questão de semântica, de orgulho histórico? Ou essa mudança narrativa teve consequências materiais reais para o resto do mundo? Teve consequências brutais e estritamente materiais. O autor menciona que essa narrativa justificou o massacre de etnias indígenas nas Américas e a subjugação de nações inteiras sob o pretexto de, entre aspas, civilizá-las. Nossa, o fardo do homem branco, aquela história toda? Exato. O autor até cita a visão eurocêntrica do historiador Jacques Le Goff, de que a Europa teria nascido com essa suposta vocação para educar o mundo. Na prática, essa educação era roubar as terras feudais globais. O que constrói a ponte perfeita para a terceira fase do nosso ensaio, o feudo moderno e pós-moderno. Porque esse instinto colonizador não acabou quando inventaram o capitalismo, né? De jeito nenhum. Eles andaram de mãos dadas. O grande exemplo histórico que o autor dá sobre essa fusão são os cercamentos, as enclosures, de terras na Inglaterra. Como isso funcionou? A partir do século XII, atravessando a era industrial dos séculos XVII e XVIII, os donos de terras começaram a cercar áreas comuns, pastos e florestas que camponeses usavam para sobreviver. Eles privatizaram a sobrevivência do povo? Literalmente. Expulsaram os camponeses para criar ovelhas com o mercado de lã. Essa massa de despossuídos teve que ir para as cidades e vender a única coisa que sobrou, a força de trabalho nas fábricas capitalistas. Quer dizer, o próprio capitalismo industrial nasceu de uma expropriação feudal de terras. Precisamente. E trazendo isso para os dias de hoje, a pós-modernidade, o autor diz que as práticas feudais se traduzem no neocolonialismo perpetrado pelas potências euro-americanas. Sobre o sul global. Sim. O sistema financeiro global trata os países ex-colônias do sul global como grandes fazendas nacionais. Então, o que tudo isso significa na prática, de hoje? Eu imagino assim, a corporação multinacional é o suzerano feudal, os países explorados são as vastas terras do feudo e os trabalhadores subalternizados são os novos servos presos ao sistema. É um paralelo perfeito da argumentação do ensaio. Onde antes havia cavaleiros e monarcas, hoje há grandes conglomerados do capital internacional e do agronegócio. Mas nós vivemos na era pós-moderna, cheia de leis internacionais, direitos humanos, diplomacia na ONU. Como esse feudalismo corporativo consegue operar sem usar espadas e castelos de pedra? Isso levanta uma questão importante, que o texto explica muito bem. A força bruta nem sempre é necessária hoje porque a mágica de controle mudou. Na Idade Média era religião, hoje são os pactos jurídicos modernos. Os contratos internacionais. Sim, contratos comerciais desiguais, exploração econômica sistêmica de recursos naturais, leis de propriedade intelectual, onde pequenos produtores não podem nem replantar suas próprias sementes, porque a patente pertence a uma corporação multinacional. Caramba! Eles cercam a biologia da semente. É o cercamento inglês no nível molecular. Tudo isso ainda vem envolto numa ideologia, só que agora não é mais a vontade divina.
em nome do progresso, do livre mercado, do desenvolvimento. Mas e se o país disser não? E se o sul global quiser sair desse feudo? Aí entra o que o autor chama de neocolonialismo tático. Se a arquitetura legal não for suficiente, a ameaça de guerra econômica, sanções ou até intervenção militar continuam mantendo a hegemonia. Eles sugam as riquezas e mantêm o controle do solo. É sufocante pensar nisso. Bom, vamos amarrar tudo que vimos até aqui, porque a jornada foi intensa. Foi um longo caminho desde a antiguidade. Com certeza. Nós fomos desde as propriedades pragmáticas e do negócio paralelo lá em Roma, passamos para aquele terror místico dos senhores feudais rústicos, revelamos a grande mentira do marketing sobre quem eram os verdadeiros bárbaros. E aterrissamos nesse choque de realidade atual. Pois é. Onde o mundo corporativo capitalista de hoje ainda carrega o DNA idêntico daqueles senhores feudais engolindo terras e populações inteiras no sul global. E sabe, é fundamental que a nossa audiência entenda a relevância disso tudo. Compreender esse histórico denso não é só um exercício acadêmico, é uma ferramenta de sobrevivência crítica. Como assim? Estar bem informado de que a Terra ainda é infraestrutura de todo o poder é essencial para decifrar as manchetes globais que lemos todos os dias. Desde disputas corporativas por lítio ou água, até bloqueios econômicos, tudo se resume a isso. É um alerta no fim das contas. Sim, o autor adverte que se o sul global não estiver atento aos mecanismos dessas práticas extrativistas, ele continuará sendo permanentemente o grande feudo das potências mundiais. O que me deixa com um pensamento final muito provocativo, sabe? Algo para quem está acompanhando a gente levar para o travesseiro. Diga lá. Se essa dinâmica de senhores de terras e servos nunca desapareceu realmente, mas apenas evoluiu para algoritmos de corporações gigantes e monopólios de recursos globais, como seria uma autêntica revolta camponesa no século XXI? Essa é a grande pergunta. Pois é. Quando o castelo do senhor feudal é, na verdade, mercado financeiro intocável e a muralha de pedra que nos prende é a dependência tecnológica completa, como as nações conseguem se libertar de seus senhores feudais modernos? É uma reflexão e tanto para a gente explorar no futuro. A gente fica por aqui, um grande abraço e até a nossa próxima exploração.